Olá, boa noite, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, falando em nome do terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, cabana do Pai Tobias de Guiné, um Tulap. E hoje vamos dar continuidade aos estudos sistematizados de Umbanda. Falaremos hoje sobre os caboclos e as caboclas. Vamos falar desse povo maravilhoso que encanta as umbandas desde o início do tempo. Afinal de contas, não é à toa que foi no peito de um caboclo que deu o nome a si mesmo de Caboclo das Sete Encruzilhadas que a Umbanda foi anunciada há mais de 112 anos. Olha só. Então vamos falar um pouco deste povo, dessa forma de apresentação. Vamos falar de caboclo, vamos falar do seu Mata Virgem, do seu Red Flechas, seu Tupinambá, seu Imoré, Cabocla Jurema, Caboclo Jandiara, Cabocla Jandira. Meu Deus, quantas bênçãos. Pensem assim, hoje nós estamos numa clareira, de uma floresta, de uma campina, do Cerrado brasileiro, dos Pampas gaúchos, do sertão nordestino, no meio da floresta amazônica ou da Mata Atlântica. Nessa clareira vamos sentar em roda, com a fogueira no meio, olhando para o céu e as estrelas, dizendo: abençoa meu pai, abençoa minha mãe, pois hoje estaremos rodeados dos povos originários da terra. Vamos sentar juntos, seja bem-vindo nesta casa, Vamos fazer essa roda no meio da vida chamada Brasil. Então, saravando vocês, pedindo a bênção, pedindo a proteção, elevando os nossos pensamentos a Deus, para que Ele nos permita estarmos reunidos mais uma noite, para que as nossas mentes estejam conectadas em um só propósito, em estarmos juntos querendo aprender, estarmos juntos dividindo saberes, estarmos em união, buscando a bênção daqueles que são encarregados de fazer a ligação entre nós e os orixás. Que os donos da terra, os caboclos e as caboclas, estejam nos abençoar durante toda essa noite. Peço licença a Exu e a Pombogira, para que o mensageiro de Deus possa nos permitir o trabalho, nos orientar o trabalho e trazer a vontade de Deus aos nossos ouvidos e nossas mentes. Aro Exu. Exu é Mojubá. Nós estamos falando sobre as formas de apresentação. Muitas pessoas perguntam assim, como é que funciona? A Umbanda tem os pretos velhos, os caboclos, as crianças, Então isso nós chamamos de povos da Umbanda, ou formas de apresentação, ou seja, que forma eles se apresentam para nós os conhecermos, conhecermos os orixás. Existe um triângulo das formas, ou uma tríade divina da manifestação desses espíritos em nome dos orixás, que são as crianças e os pretos velhos que nós falamos nas últimas 2 segundas-feiras, e hoje vamos falar dos abençoados e amados caboclos e caboclas. E para a gente não se perder nesse processo, lembrar que a própria concepção desse triângulo, dessa tríade, dessa trindade, é criança, caboclo, preto velho. O início da vida, a pureza, a simplicidade, a certeza do amor incondicional. O início das vidas. O caboclo, a virilidade, a virtuosidade, o destemor, a coragem do adulto jovem, daquele que nenhum mal teme. E o final da nossa experiência, que é a sabedoria, a humildade, a experiência, ser ancião, ser anciã, aquele que tudo viu, aquele que tudo conheceu e agora está pronto para ensinar os mais novos. A Umbanda, de uma forma muito programada no astral, deu conta da nossa existência, desse ciclo da existência. Nascimento, crescimento, desencarne, que nada mais é do que um renascimento, não é verdade? Então nós temos o nascimento para o espírito, o nascimento para a carne, e aí a gente vai fazendo este ciclo que representa a energia da nossa existência. E os caboclos desceram lá do alto da serra e traziam no peito uma cobra coral. Em meu terreiro, hoje é dia de festa, vamos saravar seus 7 flechas. Então, nesse processo, hoje nós vamos falar dos caboclos, das caboclas. Esta energia punjante, O pessoal antigamente falava assim, o caboclo portentoso. Então, quando iam se referir a um caboclo, o portentoso caboclo Tupinambá. Portentoso é aquela coisa forte, glamurosa, poderosa, que representa o caboclo. Então, assim, a palavra poder, a palavra poder no sentido de enfrentar as coisas com um peito aberto, tem tudo a ver com a ideia de caboclo, com a ideia de caboclo.
Então algumas palavras eu quero que a gente deixe assim, ó, pum, gravada na nossa cabeça durante a nossa conversa, nós vamos retomando elas, mas se a gente pensar assim, quando eu penso em caboclo, em cabocla, eu tenho que pensar em virtuosidade, coragem, destemor, virilidade. Temos que pensar num adulto jovem, na altivez, na luta, no amor ao próximo, de forma de que é capaz de se sacrificar, de tudo fazer para que as coisas andem. Né? Então essas palavras, né? Determinação, virtuosidade ou virtude, virilidade, coragem, destemor, altivez, significam muito nesse arquétipo que nós vamos conversar no dia de hoje. Mas para a gente começar com a palavra caboclo, é uma coisa que sempre me pegou. Eu vou contar uma coisa para vocês, viu, Carol? Por que caboclo? Né? Eu lembro da primeira vez que eu cheguei num terreiro de Umbanda, e nesse terreiro de Umbanda, em determinado momento, incorporaram eles chamavam de povos das matas. E esses povos das matas, eu estava olhando, tal, não sei o quê, e aí um dos médicos falou, ó, eles são os caboclos e as caboclas. Eu falei, caboclo? Naquela época eu estudava, né, em geografia, que caboclo seria a miscigenação, né, a pessoa que era mestiça entre um pai branco e uma mãe indígena, ou um pai indígena com uma mãe branca. Seria então a mistura de etnias, ou de raças, entre aspas, entre um branco e um índio, entre uma branca e um índio. E aquilo ficava na minha cabeça. Então eles são mestiços, e sempre ficou com a minha cabeça essa história de mestiço, né? E aí em um determinado momento eu estava lá, primeira vez que estava incorporando e tal, e uma pessoa falou assim, rapaz, eu vi a entidade estava com você, mas era um índio alto, de uns 2,80 m, largo, desse tamanho, com um penacho na cabeça e tal. Eu falei, mas então tá alguma coisa errada, ele não é caboclo, como é que funciona isso, né? E ficava aquela coisa na minha cabeça e não achava resposta. E aí eu acabei absorvendo ou assimilando que caboclo e cabocla eram de fato indígenas. E não a expressão da geografia, não sei se ainda hoje se usa, se alguém puder me ajudar, mas antigamente se usava, né, mameluco, caboclo, por exemplo, como miscigenação entre brancos e índios. Aí você vai ter mulato, vai ter uma série de outras denominações das possibilidades de miscigenação racial que eram estudadas nessa época. Isso vai fazer, infelizmente, vai fazer mais de 30 anos, foi em 1986, né? Então, tirando essa parte que a gente vai dar um parênteses aí, eu ficava com isso na cabeça. E por isso, caboclo e cabocla sempre ficaram na minha cabeça. Teve uma época, muito tempo atrás, que eu fui conversar com uma pessoa que era ligada ao movimento indigenista brasileiro. E essa pessoa, ela morava, eu não me lembro se em Pernambuco, Paraíba, mas era em alguma região do Nordeste. E aí, não sei quem nós estávamos falando, de repente ele fala, não, porque é importante para os caboclos. Eu falei, caboclo, né? Quer dizer, os povos mestiços, miscigenados, né? Aí a pessoa falou assim, não, caboclo é a expressão de indígenas. Antigamente, falava esta pessoa, todo mundo se referia a caboclo às pessoas que eram da selva, os índios. E eu achava aquilo engraçado, e até que então ele me mostrou um estudo de um tupinólogo, né, ou seja, um estudioso da língua tupi, chamado Eduardo Navarro. O Eduardo Navarro defende que a palavra caboclo ou cabocla vem da palavra tupi-guarani chamado curiboca. Curiboca. E para ele, o curiboca significa o filho do índio com uma mãe africana. Olha que loucura, gente. Falei, como assim? Eduardo Navarro entende que antigamente todo mundo que estava para fora dos brancos era mais fácil chamar de caboclo. Ou eles eram negros fugitivos e escravizados, ou eles eram caboclos, ou seja, índios ou índios com negros. E aí no Nordeste, em algumas regiões da Centro-Oeste e do Sudeste, ficaram sendo chamados de caboclo e cabocla, todos aqueles que eram, de uma certa forma, indígenas, ou viviam com indígenas. Mas esse pesquisador também defende que a palavra vem de curiboca, que significa índio com africano ou com africana.
O dicionário Aurélio fala que caboclo vem da palavra cariboca, cariboca, que significa como é que é? Procedente do branco. Procedente do branco, ou seja, seria a miscigenação entre brancos e indígenas, casando com uma ideia da sociologia e da geografia. Mas, de qualquer forma, eu descobri em alguns livros muito antigos, né, de 1920, 1930, que a palavra caboclo era referenciado a todo aquilo que era ligado aos indígenas. Podia ser um povo originário, né, que não tinha relação com os brancos, né, não era uma questão miscigenada, mas era ligada ao índio. Por isso o caboclo também ficou sendo um pouco relacionado ao sertanejo, ao caipira. Ô caboclo, vem aqui, o caboclo do mato. Né? Então, no imaginário popular, a palavra caboclo, a palavra cabocla, elas estão ligadas ao interior. Por que o interior? Aonde o homem branco ainda não tinha chegado direito. Então, de fato, do ponto de vista de geografia, você poderia dizer que caboclo é a miscigenação entre homem branco e mulher branca e índio ou índia. Fato. De outro lado, você tem o uso histórico da palavra caboclo e cabocla, que tem a ver com tudo que pertence aos povos indígenas. E tem a própria concepção de que caboclo tem ligação com os indígenas. Porém, e de fato incontestável, por razões históricas da época em que se surgiu a palavra caboclo dentro da Umbanda, ela se referia a pertencente aos indígenas. Tanto é, quando do aparecimento do caboclo, né, do surgimento do caboclo das Sete Encruzilhadas, na mediunidade cristalina de Paisel e Fernandinho de Moraes, o caboclo das Sete Encruzilhadas, ele bate no peito, né, dia 15 de novembro de 1908, e diz: eu sou o caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando ele usa a palavra caboclo, ele não se referia à miscigenação, a mestiço, ele se referia exclusivamente: eu sou um indígena, um povo originário, eu sou um Guarani, né? Filho de Oxóssi, e que hoje me apresento como Sete Encruzilhadas, pois não haverão caminhos fechados para a minha manifestação. Então, quando nós pegamos isso lá em 1908 e trazemos para agora, a gente não pode pensar que o caboclo, essa história de caboclo como um povo mestiço, né, assim como a palavra mulato, cafuzo, mameluco e uma série de outras expressões, elas foram sendo construídas pela sociologia e pela geografia ao longo do século XX e não já existiam no início do século. Então a gente tem que pensar que a palavra caboclo, utilizada na Umbanda, está referente a indígenas ou aos povos originários do Brasil, certo? A Regina está dizendo, para meu pai falava que caboclo era a pessoa que morava no mato, ou seja, aquele que está fora da civilização. Vamos pensar nisso que a Regina fala, porque é muito importante a gente entender isso. Então, todo mundo que é caboclo, lembra que eu falei que podia ser sertanejo, caipira, do mato, do interiorzão. E aqui é um caboclo, é um mutum, né, que é um pássaro que vive na floresta, então chamava mutum, que era o caboclo, era a cabocla. Pele acobreada, né, por causa da miscigenação entre os vários povos e etnias. Então, essa relação foi sendo trazida no nosso imaginário. E a gente não pode esquecer que é aquele que não está na civilização eurocêntrica. Ou seja, não mora na cidade e aceita as ideias do homem branco e da mulher branca. Então, quando a gente fala caboclo na Umbanda, significa aquele que não está nessa civilização, que não aceita esta civilização como norteadora de sua existência, aquele que está atrelado aos povos originais do Brasil. Por que eu falo povos originais? Porque a palavra índio ou índia, ela foi uma expressão utilizada para justificar a chegada invasora dos homens brancos de Portugal e da Espanha, que teoricamente estavam buscando as Índias para fazer comércio de especiarias. E ao chegarem aqui, segundo num acidente de rota, e que a gente vai discutir muito isso, não vem ao caso, mas ao chegarem aqui eles falaram, encontramos as Índias ocidentais. Ou seja, tem a Índia Oriental, que seria onde hoje localiza-se o país, né, a nação da Índia, e as Índias Ocidentais, que seria a América do Sul e América Central e do Norte, as Américas. Nessas Índias Ocidentais ficavam os índios, que seriam os povos originários desta terra. Então a palavra índio e Índia, ela é complicada a utilização dela.
Eu sempre tento buscar a palavra indígena para tentar trazer origem de gênese, por isso indígena, que seria a gênese dos povos. Então, hoje em dia, a gente busca utilizar uma expressão mais adequada, que seriam os povos originais. Quem são os povos originais do Brasil? São os mais de 200 povos, né, e etnias pertencentes ao tronco Tupi-Guarani, ao tronco Macro-G e alguns que não pertencem a nenhum desses dois troncos, como os Guaranis, Caigangues, Chetás, Xicrins, Camaiorás, Yanomamis, Caiapós, Carajás, Cariris, Funiô, Tupinambás, Aimorés, e a gente poderia falar aí por povos que nos abençoam, sempre nos abençoaram e fizeram do nosso país o que é. O professor Cláudio dizendo que vai ter que fazer uma aula agora, mas ele diz uma impressão dele, né? Médium branco ou negro mais um espírito indígena, que é o que a gente está falando, aí vira a palavra caboclo. Olha que interessante essa colocação, eu não tinha pensado nisso. Obrigado, maravilhoso. A Luta dizendo assim: no contestado, os povos que acompanhavam José Maria, né, também são chamados de caboclos. José Maria era um líder de um grande movimento que aconteceu no sudoeste do estado do Paraná e noroeste do estado de Santa Catarina, aonde o José Maria, que era uma liderança messiânica, assim como nós tínhamos o episódio de Canudos, nós temos o episódio do contestado no sul do Brasil. E eles eram chamados de caboclo justamente por estarem à parte, eles queriam construir uma civilização com os costumes indigenistas, né, daquela época. Então, nós pegando essa questão, a gente vai colocar para nós que caboclo e cabocla têm uma relação direta com os indígenas. Pai, mas eles podem ser mestiços? Vamos, calma lá. Tem uma ligação direta com os povos originais. Então, toda vez que eu falar caboclo, eu tenho que pensar, é coisa de índio, programa de índio, não é isso? Obrigatoriamente tem que pensar nisso. Obrigatoriamente não dá para trazer esse conceito para uma civilização eurocêntrica. Porque caboclo é aquele que está ao largo da civilização tida como civilizatória. Né? Eu sempre brinco assim, a gente fala assim, mas esse povo não é civilizado. Depende, né? Que tipo de civilização você está pensando? Eu penso que viver em harmonia com a natureza é muito mais civilizada que aquele que não vive. Então, a gente vai entrar num conceito bem complicado, mas vamos voltar. Então, a civilização eurocêntrica, da forma ocidental, caboclo é aquele que é o índio, o programa de índio, que está na mata, o que está longe dos conceitos ocidentais. Então, gente, vamos trazendo essa ideia, né? E lembrando que eu falei do anunciador, daquelas palavrinhas mágicas, vamos passar um passo. Então, caboclo é cabocla, ligação direta com os povos originários, coisa de índio, coisa de indígena, coisa dos povos originários, dos Guarani, Tupi-Guarani e tudo mais, né? Com isso na nossa cabeça, eu tenho que fazer um parênteses, mas ele é muito, muito importante. Então, não vamos perder isso na nossa mente e vamos dar um passo agora para os povos bantus. Vamos fazer um parênteses? Nós conversamos segunda-feira passada sobre os pretos velhos e as pretas velhas, falando de que a manifestação de Pai Congo, de Mãe Cabinda, traziam no seu bojo uma forma de culto ancestral que os povos bantus, em especial os Congo-Angola, ou de Congo ou de Angola, traziam para o cativeiro. A Umbanda é herdeira direta do rito, da liturgia dos Lunda Kyoko, dos Cabinda, dos Benguela, do povo de Angola e do povo de Congo. Isso, os Zulus também fazem assim, mas quase todos os povos bantus, ou seja, a grande maioria dos povos africanos subsaarianos, ou seja, no sul do Saara, tem essa expressão de culto ancestral. Em especial os Congo-Angola, eles tinham uma situação. Quando eles iam para um lugar novo, por exemplo, eles migraram da costa do Guiné ao sul. Chegaram, por exemplo, lá perto do Cabo da Boa Nova, né? Cabo da Boa Esperança, que é na África do Sul. Eles foram migrando ao longo dos séculos. E toda vez que eles chegavam em um lugar novo, eles tinham que cultuar os ancestrais daquela região. Então, supondo que eles entraram em conflito, em guerra com um povo mais antigo, que ali pertencia
Ao vencerem a guerra, para ocuparem aquele lugar, mesmo eles sendo vitoriosos, eles tinham que conversar com a ancestralidade deste povo, que eles tinham acabado de subjugar. Olha que coisa interessante. Então vinha este povo, guerreou com este povo, subjugou este povo, mas eles não podiam cultuar o Enkice, ou seja, Deus, sem a ancestralidade do povo que foi conquistado. Então eles sentavam com os Tata de Enkice, as mametos, né, as lideranças bantus religiosas daquele povo que foi dominado, para a manifestação da ancestralidade daquele povo que concedia a eles o direito de entrar em contato com o Enkice, que seria mais ou menos como o orixá que nós conhecemos neste momento. Prestem bem atenção. Por essa razão, os bantus, né, quase todos os povos bantus, se não todos os povos bantus, eles são povos que absorvem culturas, trocam culturas, eles são uma corrente de altíssima diversidade. Tanto é que a própria concepção filosófica e ética da deidade está atrelada de que minha humanidade, está inextricavelmente, ou seja, não tem como desembaraçar a minha humanidade da sua. Bantu significa humano, ser verdadeiro. Para eu ser Bantu, então, assim, se não é Bantu, não é homem, não é mulher. Sim, na concepção deles, por isso o nome Bantu é isso. Então, ao chegar em contato com você, a minha humanidade só existe se estiver ligada à sua. Eu sou se nós formos, que é a história que nós conhecemos como Ubuntu, mas pode ser Semioe, tem uma série de outros nomes que a gente poderia tirar. Portanto, aonde os bantus iriam, eles iam se interagindo com as culturas locais num processo de convergência. Por isso você vai ter Mutalambô, vai ter Inkosi, de forma diferente. Lá dos Zulus, o Inkosi do Zulu significa qualquer rei. E os Inkosi de Cabinda significa somente o rei da mata. E aí a gente pode ter uma série de outras interpretações, tá? O que é importante é lembrarmos que, mesmo eu, sendo um sacerdote, no meu caso seria um Tata de Enkice ou um Tateto, eu não entraria em contato com Zambi, Deus Pai Todo-Poderoso, nem com os meus Enkices, nem com o mensageiro, Aluvaiá ou Mbapoindila, eu não entraria em contato se a ancestralidade do local não me concedessem isso. Guardado isso, nós temos que lembrar que 80% aproximadamente dos negros escravizados trazidos na diáspora africana de forma covarde e cruel para as Américas e para o Brasil em especial, eram bantus. Percebam, 80%, entre 75% e 82%, dos negros e das negras trazidos à violência para o Brasil eram dos povos bantus. Então, quando eles chegaram aqui, chegaram com eles os Tata de Enkice, as mametos, e aí chegam aqui e falam assim: e agora? Como é que eu vou cultuar o Enkice? Como é que eu faço para falar com Matamba, com Mutalambô, com Inkosi? Então, eles precisam se aproximar dos povos originários, que estavam no cativeiro com eles. É bom a gente lembrar, né, que muitos indígenas foram escravizados, e os negros, quando chegavam aqui, eles dividiam o cativeiro com os indígenas, e eles juntos tramavam para ir buscar os quilombos. E nos quilombos, todos os quilombos têm interação entre negros e indígenas. Todos. Os indígenas apontavam o local, apontavam que eram as plantas que podiam ser comidas, plantas de cura, e aí teve a troca, e é uma experiência ultra rica, ultra maravilhosa, pouquíssimo documentada, infelizmente, porque nós temos uma cabeça muito racista ainda, em que eles trocavam experiências. Então imagine assim, eu sou um Tata de Enkice, vim lá do reino do Cabinda. Ao chegar aqui, eu tinha que entrar em contato com, por exemplo, eu vim e fui para o sul da Bahia, né, perto de Porto Seguro, e ali moravam os Aimorés e Tupinambás.
Eu fugia e os tupinambás me davam guarida. E falava assim, olha aqui, Tata, essa planta serve para isso, esse aqui ajuda o sol, esse aqui é uma planta lunar. E aí eles começavam a trocar experiências. Nisso eu peço permissão à ancestralidade, porque os índios, em sua esmagadora maioria, os indígenas, têm o culto à sua ancestralidade. E os bantos falam assim, puxa vida, o seu culto é muito semelhante ao meu, porque o meu também vira o trovão. Tupã, que todo mundo acha que é Deus, não é? É o Senhor do trovão. Para os bantos, o trovão também é um ancestral. A lua era um homem, o sol também era um homem, né? Que por N razões ficaram tão iluminados que foram para o céu serem jogados lá. Então, quando os índios brasileiros, né, os povos originários brasileiros, entraram, desculpa, os meus filhotes aqui estão emocionados de falar dos povos originários, eles começaram a trocar. Então, para acessar os Deus, eles começaram a dialogar com a ancestralidade indígena. Então era um tal de um Tata de Inquice incorporar o índio mais velho, a Índia mais velha, que já tinha falecido, o antigo cacique, o antigo pajé, a antiga feiticeira da tribo, porque eles e elas carregavam a luz e o portal de acesso a Deus. Essa informação não é uma invenção, é um fato. E é importante que a gente lembre. Veja que a Umbanda é herdeira de povos bantos. Em especial, eu poderia dizer Londa Quioko, mas são vários os povos bantos que originaram. Eles trazem essa forma. Por isso os caboclos e as caboclas são tão essenciais na Umbanda. Não tem Umbanda sem caboclo. Não tem. E aí a gente vai descobrir uma outra coisa. Que em todos os candomblés existe a presença do caboclo. Por quê? Porque na cultura africana, seja sudanesa, dos nagôs e yorubás, dos bantus, Angola, Congo, Zulu, Fante Achante, todos, é importantíssimo respeitar aqueles que antes estiveram no lugar. Não tem como louvar a Deus se não louvar aqueles que vieram antes de nós. Porque se Deus colocou eles antes de nós, e a gente não louva aquele que Deus colocou antes de nós não somos dignos de louvar a Deus. Por isso mesmo os candomblés mais tradicionais da linhagem iorubá, os candomblés de Queto, do Recôncavo Baiano, de Salvador e de outras cidades onde teoricamente estariam os mais puros, entre aspas, muito entre aspas, você vai encontrar dentro dos ilês a casa de caboclo. Ah, pai, mas não tem manifestação do Egum em caboclo. Não falei que tem que ter manifestação. Mas não existe, vou repetir, não existe nenhuma casa que não se cultue o caboclo. Por quê? Porque sem cultuar o dono da terra, não tem orixá. Sem respeitar o que vierem antes de nós, não tem orixá, não tem iquince, não tem vodum. Só tem terra arrasada. Percebam como isso é caro e é importante, esse respeito mútuo que os indígenas e os negros conseguiram travar, se ajudando mutuamente na escapar da senzala e do cativeiro, em se protegerem, criando cidades, cidadelas, vilas inteiras como Quilombo dos Palmares, e outros tantos. Como é fundamental essa compreensão para abrir a nossa cabeça e perceber que, além do que eu vou explicar agora, do ponto de vista místico, religioso e espiritualista, da presença do caboclo na Umbanda, é impossível nós não entendermos que o caboclo e o preto velho são irmãos que trabalham em sintonia, em perfeita agregação para o benefício de todos. A famosa filosofia do bem viver dos povos ameríndios, indígenas, com a teoria Ubuntu dos negros. O bem viver significa que a meta é todos viverem em harmonia entre si e a natureza, onde não haja guerra, haja paz, que todos tenham o que comer, o que viver, o que dançar, o que comemorar, que ninguém passe fome, que ninguém sofra, porque se um estiver sofrendo, eu também estarei sofrendo. Esse é o conceito de bem viver. Né? Para quem quiser estudar mais sobre isso, tem um pesquisador boliviano, se não me falha a memória, chamado Acosta, e ele traduz a ideia do bem viver, que é uma carta de princípios que o Brasil, os povos indígenas brasileiros, os povos têm falado sobre isso. Mas isso tem tudo a ver com o Ubuntu, né? Que é uma filosofia banto trazida ao Ocidente pelo arcebispo Desmond Tutu.
Portanto, é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. Pensando nisso, ou seja, pensando que não tem orixá sem caboclo, não é à toa que a espiritualidade escolhe o caboclo das 7 encruzilhadas para bater no peito e anunciar a Umbanda há 112 anos atrás. Não é à toa. Não é à toa que as manifestações anteriores a essa anunciação entre pretos velhos e caboclos aconteciam no Brasil inteiro dessas maneiras. Um caboclo às vezes aparecia para dar um passe, uma energização, depois vinha um preto velho. Na casa de muitas pessoas que manifestavam mediunidade natural antes do que nós consideramos Umbanda, isso pode ser em 1780, 1820, você vai ter as casas de fazer fortuna, né, nas grandes cidades, onde as sacerdotisas, em especial sacerdotisas de cultos africanos, traziam pais velhos, mães velhas para fazerem atendimento às pessoas que lá iam buscar. Né? É fundamental a gente entender isto. A santa perguntando assim: pai, no uso das ervas, no caso o uso das ervas pelos negros foi aprendido com os indígenas? Foi uma troca de experiência, Sandra, porque o Brasil, né, a América do Sul e a África, eles lá no passado eram um continente só. Então muitas plantas, elas têm similaridade entre os dois continentes. Então eles foram descobrindo e trocando informações e chegaram ao arsenal de ervas aqui brasileiro. A Rafa está perguntando assim: pai, nos candomblés eles fazem cultos ancestrais através de Oxóssi? Não. A casa de caboclo, ela não tem a ver com a casa do orixá, né? Os caboclos e as caboclas estão à parte, porque como os orixás também são ancestrais, seria como se fosse o outro orixá, que seriam os caboclos e caboclas, não tem ligação com o orixá. A Liz diz: é fantástico esse ensinamento de cooperação entre negros escravizados e indígenas. Que grande lição. Eu não sei o que aconteceu aqui, meu celular está tocando aqui, gente, engraçado, né? Deixa eu só fazer aqui, desculpe. Que grande lição a origem da Umbanda nos dá. Exatamente, axé. Respeito, harmonia, cooperação, definitivamente não há como esquecermos da origem africana. Exatamente, Liz, exatamente isso. Essa é a maravilha, né? Então, colocando isso na nossa cabeça, que não há como eu chegar ao orixá sem passar pelo caboclo e a cabocla, quando o orixá fala na Umbanda, ele fala através de quem? Por exemplo, a Rafa perguntou de Oxóssi, né? Como é que o Oxóssi fala no candomblé? Ele incorpora, ele entra no transe mediúnico, e às vezes ele fala em Urubá, às vezes ele não fala, mas em geral ele vai falar através de Ifá, né? Pela boca de Exu, através do jogo de Oponifá, o Milele de Gum, né? Que são jogos de búzios. Como é que na Umbanda o orixá fala? Antigamente se falava assim: Oxóssi rompe mato, Ogum rompe mato, né? Xangô, 7 pedreiras, que são os nomes de caboclos e caboclas. Isso na década de 60, na década de 70, na década de 40 era muito comum em vários lugares do Brasil, quando se manifestava um caboclo. Que caboclo que incorporou? É o Xangô 7 flechas, é o Xangô 7 montanhas, é o Oxóssi 7 flechas. Então era o orixá falando por um indígena. Por quê? Porque na terra brasileira, quem viveu aqui eram os povos originais. Mas isso não é só uma questão de respeito, de amor e de companheirismo. Prestem bem atenção. Os povos brasileiros, na sua esmagadora maioria, datam de aproximadamente, na sua personalização, de 8 a 10 mil anos. Tem povos aí, pré-colombianos, que pode ser que sejam herdeiros das primeiras manifestações que datam acima de 14 mil anos na América do Sul. Mas se a gente pegar assim, se a gente pegar pelo DNA, etc., a gente vai achar aí povos que têm 8 mil, 10 mil anos. Vamos colocar 8 mil. O mais recente é uns 6 mil. Tá bom, 6 mil anos. 6 mil anos em contato com a árvore, com o vento, com o mar, com a areia, com o regime de chuva. Imagina você reencarnando ao longo desses milhares de anos neste povo, por exemplo, os Yanomami, no alto do rio Xingu, sabendo qual é o regime pluviométrico do rio Xingu, que horas que o sol vai nascer em tal dia. Pelo cheiro você sabe se a onça está perto, se é uma anta.
Que tipo de macaco está em cima do galho? Se aquela aranha está andando daquele jeito é porque deve estar ali perto um carreiro de formigas da terra, do fogo da terra, que tem que fugir porque elas são perigosas. Eles conheciam e conhecem a natureza da qual eles estão inseridos de forma ancestral, que eu, por mais que leia 300 mil livros, eu não vou chegar a essa sabedoria que está no DNA deles. Eu lembro, gente, que eu estava em cima de um bote, uma canoa, feita de forma bastante artesanal, no Rio Paraná, um dos maiores rios do Brasil. E quem estava remando junto comigo e com o meu avô era um caboclo, literalmente, que ele era filho de indígenas com pessoas brancas. Ele era a pessoa que conhecia o rio. E ele chegava e falava assim, olha lá, vamos sair do rio que vai dar cabeça d'água, é perigoso. E eu não tinha uma nuvem no céu, não tinha nada no céu. Foi lá, não sei se aconteceu ou não. Muito tempo depois eu voltei com meu avô. Meu avô olhou e falou assim, sai da água. Pegamos o barco e saímos correndo da água. Mal deu tempo da gente se jogar no barranco, literalmente nos jogamos no barranco. Tinham ondas de 2 metros de altura no meio do rio, lavou todo mundo, tinha gente que não escutou meu avô, e foi embora, infelizmente entrou em óbito porque o rio levou embora, varreu quem estava de cima dele. E eu perguntei, vô, como é que você aprendeu? Ele falou, eu aprendi com ele. Tantas vezes eu vim aqui que eu aprendi. Então essa transmissão oral que eu não consegui ter. Se eu for lá, eu não vou saber a diferença se vai chover, se vai fazer sol, porque eu não estava conectado com a natureza como eles estavam. E por que eles estavam? Porque eles viviam ali desde a sua ancestralidade. Então, que sabor que tem a beldroega? Eu posso pegar e morder a beldroega, que é um punk, um alimento não convencional e que é comum na Mata Atlântica. Mas por que eles acharam a beldroega? Que história tem a beldroega? Cada alimento tem um mito, cada alimento tem uma história ancestral, que era uma mãe, que era um pai, que era um avô, que lá no passado acabou se virando, muito a ver com a história do orixá. Falar dos caboclos, das caboclas, é falar daqueles que aqui estão em harmonia com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com os Pampas, com as Campinas, com os Campos Gerais, com a vida no agreste nordestino há milhares de anos. E isso é entender o que é orixá. O orixá não está na humanidade, o orixá está na vida do universo, muito antes de eu existir. Olhar a Serra do Mar, que norteia do Rio Grande até o Nordeste, e imaginar que aquilo tem milhões de anos, e que os povos originais conhecem a Serra do Mar há milhares de anos, e o meu povo pode conhecer no máximo há 300, 400 anos. Não dá para a gente comparar essa sabedoria. E isso é que os caboclos e as caboclas trazem para dentro da Umbanda. É possível falar das samambaias, da araucária, é possível falar do jequitibá rosa, da peroba rosa, é possível falar do pau-brasil sem falar dos indígenas? É possível compreender cada flor que nasce no meio da mata e por que ela nasce ali sem a experiência dos mais antigos? E nisso, gente, é a maravilha do axé dos caboclos e das caboclas da Umbanda. Eles são, então, a história viva do nosso continente. Eles carregam no seu arquétipo a vida originária das Américas. Agora eu vou fazer mais uma observação. Crianças no início da vida. Aonde a vida nasceu? Na África, a vida humana. Portanto, os mais velhos são os africanos. E o povo mais jovem, que está na flor da idade, são os americanos. Porque os americanos, ou ameríndios, eles são o último continente ocupado pelo Homo sapiens.
por mais antiguidade que nós estamos descobrindo agora, com alguns novos fósseis sendo encontrados, ainda assim nós estamos descobrindo que as Américas foram ocupadas há 20 mil anos ou 21 mil anos. Achávamos que era 8 mil, depois acharam que era 14, agora já estamos passando de 20, mas mesmo assim ainda somos jovens, perto da Europa, que tem 40, 50 mil anos, a África dos 300 mil anos e a Ásia 110, 115 mil anos. Mas olhem que coisa fantástica a gente perceber que a Umbanda não só presta respeito, homenagem, mas é dependente desses povos originais para compreender a existência de Deus. Mas nós só podemos compreender a existência de Deus pela sabedoria dos mais velhos, que são os africanos, que deram origem. E isso tudo sem perder a ternura, a simplicidade, a pureza de uma criança. E aí forma essa trindade, que é a trindade da nossa querida e amada Umbanda. Para a gente não encerrar sem perceber, algumas coisas são importantes a gente anotar. Primeiro, caboclos e caboclas têm diferença? Nenhuma. Um caboclo vai ser sempre maior que uma cabocla? De jeito nenhum, conversa fiada, nunca, não existe nenhum relato, não tem história sobre isso. Não existe diferença. Se a entidade chefe, vou dar um exemplo, a mãe Liz de Iemanjá, ela é filha de uma cabocla Jandiara. Então a chefe do terreiro dela é a cabocla Jandiara. Eu sou filho do caboclo Mata Virgem. Então o chefe da nossa casa é o caboclo Mata Virgem. Eu sou cavalo da cabocla, uma cabocla de Nanamburuquê, que nós chamamos ela com muito carinho, né, de cabocla Yuritama. A cabocla Yuritama, se ela fosse minha mãe, ela seria a dona do terreiro. Então não há diferença. E aí entra a questão dos nomes dos caboclos. Os caboclos vão ter nomes, em português, Sete Flechas, Rompe-Mato, Mata Virgem, Pena Branca, Pedra Roxa, Sete Montanhas, Sete Pedreiras, e assim a gente poderia. Vão ter nomes africanos, Ogum Megê, Ogum Matinata, né? E vão ter nomes indígenas, Aimoré, Tupinambá, Araribóia, Yuritama, Arapoiangá, Ubirajara, Urubatão, e aí a gente poderia, Tupiara, né? E uma série de outros nomes que a gente pode deixar. Então, faz diferença? Não. É uma adoção de nomes que vão trazer para nós com muito axé, com muita luz. Outra situação que é muito importante a gente saber é que é tão ligada à questão dos povos originais que uma falange inteira recebe o nome de um povo brasileiro chamado Tupinambá. Os Tupinambás eram um povo extremamente guerreiro, que fez um dos primeiros enfrentamentos da invasão europeia. Eles não acreditavam, né, alguns cariris acreditavam, e os Tupinambá não, que os povos brancos vieram trazer amizade. Eles falaram, não, esse povo aí não é bom não, vamos meter flecha neles. E entraram em confronto direto com os portugueses e foram dizimados, eles foram mortos à totalidade. Outro povo que também foi dizimado, e que a Umbanda traz no seu bojo, com uma alegria muito grande, são os Aimorés, que é um povo do norte do Espírito Santo e o povo do sul da Bahia. Eles também foram dizimados, né, entre outros genocídios aí que infelizmente nós testemunhamos. Muitas pessoas pensam, caboclo é Oxóssi? Não. Um caboclo é uma entidade que serve a todos os orixás. Então, caboclo Ventania pode servir a Xangô, a Yansan. Caboclo Sete Pedreiras, Xangô. Caboclo Akuan, Ogum. Seu Águia Prateada, Ogum. Você vai ter uma série de caboclos que vão de Iemanjá, Jandiara, Jandira, caboclas de Oxum, caboclo Areia Branca, que a mãe Rodiana estava falando, caboclo da Areia, caboclo de Oxum, caboclas de Oxum. E aí eu poderia dizer de todos os orixás. Os caboclos, eles respondem ao orixá. Por quê? Porque se o orixá não passa pelos que estiveram primeiro, eu não entendo o orixá. Por isso, o pai de cabeça e a mãe de cabeça são caboclos e são caboclos da nossa tradição. Por respeito a esta compreensão de que a terra pertence aos povos originais, então eles é que vêm nos trazer a mensagem de Deus, né, através da nossa coroa. E a outra questão é, por que tem tantos então caboclos de Oxóssi?
não é? A maioria dos caboclos tem Oxóssi? Sim. Por quê? Primeiro porque a maioria do nosso bioma brasileiro é composto por tipos de selva e mata. Mata atlântica, umbrófila mista, umbrófila densa, você vai ter as matas amazônicas, a floresta que pertence ao Pantanal, enfim. O Brasil inteiro é cercado de selva. Então a relação de selva com Oxóssi era próxima. Mas tem uma questão além disso, que é que quando aqui se instalaram os negros e as negras, junto com os indígenas, se estabeleceu que o patrono desta nova foi Oxóssi. Por isso os candomblés de Queto, mesmo que o primeiro candomblé foi feito por um filho de Xangô, ele é assentado também para Oxóssi. Por isso chama candomblé de Queto. Queto é a cidade de Oxóssi. O primeiro caboclo que se manifesta na Umbanda é um caboclo de Oxóssi. Portanto, Oxóssi seria o grande patrono, né, o grande precursor para o ressurgimento das religiões de matriz africana no Brasil, os candomblés, a Umbanda, as umbandas e outras religiões. Tá? Alude Oxum, pai, os pretos velhos eram pais de santo quando encarnados e os caboclos eram pajés? Não. Eles eram dos povos a qual pertenciam, Lu, porque a maioria das tribos indígenas, você tinha aí 2, 3 pajés, 4 pajés, eram uma minoria, né? Então falar que só se manifestam os pajés não é certo. Por isso que alguns caboclos e caboclas se manifestam na forma de guerreiro, no sentido de caçador. Por isso a ideia de Oxóssi, né? O arquétipo do caçador. Eu saio em busca do alimento para proteger minha tribo, para dar vida para minha tribo, o provedor, né? Ou a provedora, porque não faz diferença. Então é aquele que vai no rio e traz o peixe, é aquele que vai na mata e coleta o alimento para sustentar a família. Ele se arrisca, né? Ele se sacrifica em nome de todos. Existem caboclos e caboclos que são caciques? Existe. Mas cacique não é um cargo hereditário na maioria dos povos indígenas, né? Ele é um cargo de eleição. E eles, no bem viver, eles se sentam em rodas e aí vão, quem vai ser o cacique agora? Vai ser a lua cacique. Então tá bom, então a lua agora é a cacique. Por quanto tempo? Por quanto tempo o conselho dos anciãos e anciãs aceita. Então os conselhos mais velhos vão lá, não, a Lu não tá, vamos dar, Lu, agora para um pouquinho, vamos colocar outra pessoa. Ou ela fica até quando os mais velhos assim o desejarem. Então, poderia ser cacique, poderia não ser cacique, né? Tem pajés? Sem dúvida nenhuma, em todos os tipos de xamãs se manifestam. Mas há uma porção muito grande de caboclos, eu diria que a maioria são pessoas que viviam na sua tribo. A maioria dos indígenas não tem cargo. Você tem poucos cargos na hierarquia tribal. A maioria tem que cumprir suas tarefas. E essas tarefas pressupõem saber quais ervas curam, saber caçar, saber trançar, né, fazer as cestarias e as coisas que são utilizadas no dia a dia, saber os regimes, saber as danças, porque tudo é comunitário. Isso que é, gente, isso é maravilhoso nos povos indígenas. Vão aprender com eles, vamos dar um grito de liberdade, falar, chega de viver individualisticamente. Então, não tem uma dança do pajé. Todos dançavam e o pajé estava junto. O pajé talvez era o detentor da sabedoria, ele era o griot, né, da sabedoria ancestral das curas e detentor de algumas magias para fazer as desobsessões. Mas eles todos tinham que dançar Todos, não era eu não sei dançar, não quero nada, não, meu filho, você vai dançar, você vai bater o pé no chão, para chamar os ancestrais. Então, desde criança, todos tinham funções ritualísticas, todos tinham funções na manutenção da vida da tribo. E elas eram divididas, mas você tinha, em todos os momentos, múltiplas funções em cada um. Por isso pode ser qualquer um dos membros. Boa noite, Pai, sua bênção. Salve, Eduardo, axé, muita luz e proteção. Que vemos essa dificuldade em diversas casas de Umbanda em ver caboclos conseguirem se comunicar em nosso idioma. E por que não é frequente ver giras com atendimentos de caboclos? De onde vem essa dificuldade? O Eduardo está dizendo uma coisa que é muito interessante. Muitas casas, especialmente as casas mais antigas, os caboclos não se manifestavam através do idioma português. Eles não falavam. Se falavam um dialeto, sabe Deus da onde poderia existir.
Então, as pessoas chegavam lá e existia, quando você ia conversar com a entidade, você ia conversar com o preto velho, ou preta velha. Então chegava lá e recebia um passe, uma energização, uma vibração com os caboclos e as caboclas. E na hora da conversa, eram com os pretos velhos e as pretas velhas. Isso numa esmagadora maioria de casas. Isso tem muito a ver com o que eu falei antes, Eduardo, que é a ideia de que o orixá só se manifesta pelos povos originários, né? Então, quando eu chamava Oxóssi, quem descia era o caboclo. Na Umbanda era o caboclo ou a cabocla. Nos candomblés, quando o Oxóssi vem, ele dança, né? Ele vai dançar. Ao dançar, ele está se manifestando numa língua não oral. Pouquíssimos orixás abrem a boca durante a manifestação no trânsito dos candomblés de Queto, né? Para você ter uma ideia, na casa de Oxumaré, se eu não me engano, a primeira vez que Xangô falou foi 100 e poucos anos depois da sua primeira manifestação. Faz mais de um século ele nunca tinha falado, né? É uma história do pai Percy, muito interessante, um dia eu posso falar. Então, quando a Umbanda ela traz essa compreensão, o orixá não fala. O orixá não fala. Quem fala é o búzio. Quem é o dono do búzio? É o preto velho, é a preta velha. Então, a Umbanda, vinha Oxóssi, vinha como? Vinha os caboclos. Vinha Ogum, vinha os caboclos. Então eles vinham, faziam o trabalho deles, mas sem falar. E quem falavam eram os pretos velhos, ou seja, os ancestrais ilustres, que no candomblé de Banto, o candomblé Angola, o candomblé Congo, eram os antigos Tata Dinquice, Mametos e Tatetos, né, que estão falando através dos seus herdeiros. E aí a Umbanda, o orixá não fala, caboclo não fala. Cabocla não fala. E isso foi, de uma forma muito engraçada, culturalmente, em algumas regiões do país, eles foram, foram fazendo. Só que isso, em alguns lugares, isso nunca teve cabimento, mesmo antes da anunciação da Umbanda. Em 1882, 83, tem um relato muito interessante em São Paulo, que é um caboclo que se dizia de Ogum, olha só, hein? Um caboclo que se dizia de Ogum e fazia cura e conversava com todo mundo, tinha fila para falar com ele. Em Minas Gerais, na região perto de Belo Horizonte, também no final do século XIX, 1888, 1889, perto da Lei Áurea, tinha um caboclo que se dizia Oxóssi, e ele falava Euxóssi, né? Eu sou Euxóssi, não me lembrar, Euxóssi das Matas, eu acho que é Euxóssi das Matas. E ele fazia consulta. Então, mesmo antes da anunciação da Umbanda, o próprio Caboclo Sete Encruzilhadas, né, Eduardo? Se a gente pensar, se o Caboclo Sete Encruzilhadas incorpora no Pai Zélia Fernandes de Moraes, levanta, bate no peito e fala, amanhã, ou seja, o próprio caboclo que fundou, né, que anunciou a Umbanda, não fundou, minto, ele anunciou a Umbanda, ele falava. Então é muito curioso como é que o Caboclo Sete Encruzilhadas falava e o caboclo não fala. E isso é por causa dessa tradição que a gente foi herdando dos povos antigos. Mas hoje em dia praticamente todos os terreiros têm mostrado essa relação, né? E os caboclos, por exemplo, na nossa casa, na nossa raiz, dão consulta, são os donos da casa, né? A corrente do caboclo Mata Virgem, por exemplo. Se eu expliquei, Eduardo, qualquer coisa, grita aí, por favor. Não. O Reinaldo está perguntando, pai, nesse caso seria uma hierarquia da tribo? Seria uma hierarquia mais ou menos, porque os povos originais, Reinaldo, até onde eu tive contato com eles, e até onde eu estudei, eles são muito sociocratas, eles além da democracia, né? É muito importante o convencimento. Todos têm que estar convencidos, ou então estar de acordo. Então, vamos fazer assim. Não. Então eles demoram para decidir. Por quê? Tem que ter acordo. Porque se eu impor a minha decisão a você, eu estou te oprimindo. E na opressão eu vou causar dor a você, e isso não é bem visto na filosofia do bem viver, que é um conceito ético que permeia os povos indígenas. Então o cacique, ele tinha mais obrigação organizacional, né? Em uma situação de emergência, tomar decisões que cabiam a ele. Se ele não podia nem consultar o Conselho dos Anciãos, que são a reunião dos mais velhos e das mais velhas, ele tinha que tomar alguma decisão, depois ele ia prestar conta. Mesmo assim ele ia prestar conta. E se eles não gostassem, eles já largavam, ele não era mais cacique não. Falei, meu filho, não é assim que nós ensinamos a você não, viu? Pode descer daí, que você não é mais cacique.
Então, o cacique ele tem hierarquia? Tem, mas a hierarquia na maioria dos tribos é por idade. Quanto mais ruga ou mais pele caída, mais respeito você tem. Isso muito dos candomblés, né? Você começa no candomblé pedindo bênção para todo mundo. 20 anos se passam, você está pedindo bênção para alguns e quase todo mundo pede bênção para você. Então, quanto mais tempo de atividade no axé, mais respeito hierárquico você tem, mesmo que você não tenha um cargo de alaxé e alorixá, por exemplo. Né? A Keila. Pai Caetano, podemos dizer que os caboclos eram caridosos? Mas preciso perguntar, o que é caridade verdadeira na Umbanda, espiritual e material? Preciso entender isso. Olha a pergunta da Keila, gente, interessante, hein? Dizer que os caboclos eram caridosos, eu diria que os caboclos são muito caridosos, né? Eles entregam o amor, né, de uma forma absolutamente desinteressada. Um caboclo é aquele que vai na frente, desbrava o mundo para você poder vir atrás. Poxa vida, mas se você pensar, os meus ancestrais podem ter matado, né, os meus antepassados de DNA, os brancos, mataram milhares, centenas de milhares de índios. E eles ainda assim vêm aqui e me prestam ajuda. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma maior caridade, que isso não existe, né? Perdoar o povo da qual eu pertenço etnicamente e atender os brancos e brancas com tanto amor, isso é caridade maravilhosa, né? Isso é maravilhosa. E a caridade, Keila, é um conceito muito interessante, porque muitas pessoas confundem caridade com humanitarismo, caridade com assistencialismo, caridade com esmola. Caridade é o amor verdadeiro em exercício. E amor verdadeiro é aquele amor que eu sequer sei que estou fazendo. Né? Por exemplo, quando vocês assistem uma live e participam da live, vocês estão pensando assim, o Pai Caetano está me ajudando. Ele está falando os saberes dele e eu vou beber desses saberes. Aí você está pensando que eu estou dando alguma coisa para você. E eu respondo, você está sendo caridoso e caridosa comigo. Porque sem se perceberem, até agora eu estraguei, né? Sem saberem, o fato de vocês estarem aí fortalecem os meus saberes. Por quê? Porque eu não sei de nada. Então, ao ter que falar para vocês, primeiro eu estudo, segundo, eu sou intuído o tempo inteiro através da mediunidade a conversar com vocês. Então, uma pergunta que a Keila faz me reporta a pensar se eu matar virgem, Pai Tobias, seu Exu Marabô, e vem falar na minha orelha. Então, sem a Keila perceber, ela acabou de prestar caridade a mim, porque ela abriu as portas dos saberes ancestrais fazendo uma pergunta. Então, caridade na Umbanda é você entregar ao outro aquilo que você tem, que é o amor verdadeiro. É entregar o seu espírito. Existe caridade material? Não. Existe um ato humanitário. Então eu vou lá e dou uma cesta básica, faço marmita, dou uma quentinha, dou de comer, faço sopão, etc. Então isso é importantíssimo, necessário, mas no conceito verdadeiro de que Cristo nos ensinou, não é caridade. Porque Jesus falava assim, caridade é quando a sua mão esquerda dá e a direita sequer fica sabendo. Então toda vez que eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, é porque eu já sei, tenho consciência, logo não é caridade. Jesus, ao se entregar, né, para o Calvário, ele está sendo caridoso, porque ele doa o que é dele e não o que é do outro para nos ajudar. Tá bom? Em alguns terreiros, caboclo de Xangô não fica em pé. Sua vibração é um tanto quanto estranha e pesada. Entra na mesma questão do caboclo não falar? Não. Aí vem, Sandra, um conceito meio fetichista de que Xangô estaria atrelado às pedreiras, à imutabilidade, né? Então eles são duros, são compactos e estão como a pedra, não sai do lugar, né? Que seria forçar o arquétipo, né? Se me permite dizer, forçar o arquétipo. Assim como algumas caboclas que vêm Iemanjá só choram, né? Porque no conceito europeu, sereia chora. E aí traz a ideia de choro da sereia. E não é o conceito do choro de Iemanjá, que a gente pode falar um dia. Então eu acredito que seja por isso. Não sei se eu expliquei. Reinaldo dizendo assim, pai, 1 ano atrás eu conheci a tribo Guarani em Santos, São Paulo. Eu adorei o tempo que fiquei lá na tribo, o tempo todo eu fiquei arrepiado com a energia da tribo. Então, Reinaldo, os Guaranis em especial, né, são vários os povos brasileiros. Os Guaranis que ocupam o sudeste e sul do país, Paraguai, Argentina, você tem os Yandeva e os Imbiá. Né? Provavelmente os que você deve ter conhecido são os Imbiá. Mas tanto um quanto o outro,
Desculpa, tem mais. Tem os Kaiowás, tem outros Guaranis no Centro-Oeste. Os Guaranis, ele tem um ethos, ou seja, a construção da sociedade deles está atrelada à religião, como os Yorubás e os Bantus. Então, eles preservam muito a sua ligação com a natureza. Você tem a casa de culto, ou a casa de oração, que branco não pode entrar, alguns deles agora estão deixando você escutar as músicas ancestrais, daí eles vão dançar para a terra, dançar para o fogo, dançar para a chuva, dançar para o vento, dançar para o animal, e aí eles estão o tempo inteiro em conexão com a natureza. Né? E isso tem sido reforçado muito nos últimos 20 anos, né? Através aí de grandes lideranças, como algumas que vocês conhecem, com Ayrton Krenak, me fugiu o nome de outras lideranças, que têm falado no mundo inteiro a importância das manifestações indígenas. Então hoje, ao contrário de 20 anos atrás, os povos originais eles estão tendo orgulho de si. Eu sou Guarani, né? Eu lembro recentemente, eu estava numa reunião há uns 6, 7 anos atrás, eu fui numa reunião da APIR, que é uma associação dos povos indígenas do sul do Brasil, e tinham lá caciques, os caciques tinham 20 e poucos anos, eram muito jovens, né? Muito jovens, cheios de energia, de gás, e um deles, que era um Guarani, Reinaldo, ele falou assim, não vou falar o nome dele, né, por N razões, eu sou fulano de tal, sou cacique da tribo tal, eu sou Guarani-Bia. E ele falava aquilo com amor ao povo, a história do povo, né? A história de fazer. Então, eu sentia nele a energia de conexão com a terra, coisa que a gente tanto precisa. E que não só os índios que moram hoje, né? Os caboclos trazem para nós essa conexão com a Gaia, com a Mãe Terra. Pai, o que dizer sobre as casas onde Oxum e Iemanjá cantam ao invés de falar? É a mesma coisa, filha, é a mesma coisa, né? É uma relação em que tem muito a ver com as sereias, né? Tem muito a ver com as sereias, com esse mito das sereias dos povos germânicos, dos povos celtas, né? Da região centro-norte da Europa, mas também tem a ver com a compreensão de que o orixá, quando vem, não fala. Então ele também traz um pouco disso. A Cleusa, pai, o povo indígena de hoje, eles ainda, a cultura e crença deles? Então, Cleusa, é como eu falei para o Reinaldo, alguns sim, especialmente aqueles que mantêm o ethos religioso. O que são ethos políticos, que a religião era um braço, eles foram profundamente aculturados, em especial por várias igrejas católicas e igrejas evangélicas em especial, que tiraram a possibilidade deles cultuarem a ancestralidade. Né? Enfiaram lá a goela abaixo, batismos horríveis, né, violentos, perseguindo os líderes religiosos deles. Então, os povos que têm um ethos religioso, eles preservam muito as suas naturezas. Né? Você tem alguns povos, os Guaranis, como eu falei, mas você tem os Funiô, você vai ter os Caiapós do sul do Pará, os Camaiorás do norte do Tocantins, você vai ter os próprios Yanomamis, o povo do Alto Xingu e do Baixo Xingu são povos de ethos religioso que mantêm muito tradições e cultura ligada à ancestralidade e à natureza. Como o próprio Reinaldo falou, né, você tem algumas casas de culto no Paraná, Mangueirinha, que é uma região no centro-sul do Paraná, você tem lá nos povos Guarani a casa de culto, eles mantêm tradições muito, muito fortes. Tem uma tribo que está na região da fronteira, que mantém culto muito forte em relação à sua ancestralidade. O Beto dizendo assim, boa noite para Caetano Mucunhu, Mucunhizame, Deus abençoe, axé. Pode falar sobre o tronco Tupi, Tupinambás e Tupi-Guaranis? Houve a divisão? Diz o Beto. Então, Beto, eu não sou uma pessoa muito letrada na formação dos troncos. Né? Eu comecei a estudar isso há muito tempo atrás, mas não consegui muito material para estudar. E ainda hoje há muita discussão sobre isso. Né? Esses troncos que o Beto fala, é um tronco Tupi-Guarani, é uma tribo da Tupi-Guarani, o tombo do Macro-G, ou agora tem o tronco Cariri, que seria um povo que fala uma língua separada. E aí vem a história. As nossas classificações estão pela língua. Então, por exemplo, nós somos povos latinos.
Você é latino? Eu sou latino, você também é. Por quê? Porque nós falamos uma língua que é herdada do latim. Espanhol, português, são línguas latinas, porque vieram do latim. Os povos iorubás não é um povo só, são povos que têm o iorubá como fonte de... O povo banto, a mesma coisa. Línguas bantos, o quimbundo, o kikongo e outras línguas. Então, nós dividimos, através da sociologia e da antropologia, a humanidade em troncos linguísticos. Os anglo-saxões, os germânicos, que falam a língua derivada deste tronco. Então a Áustria e a Alemanha e um pedaço da Polônia, por exemplo, vêm dessas línguas. Então quando o Beto fala tronco, Tupi-Guarani, por exemplo, é o tronco linguístico. Eles são centenas de povos que provavelmente, por causa de uma língua muito parecida, foram herdados de um mesmo grupo étnico. E eles, ao longo dos milhares de anos, eles foram criando uma árvore, ou seja, vários povos. Você tem os povos do tronco maia, você tem 3, 4 povos maia, dos incas a mesma coisa, e assim a gente poderia continuar. No Brasil, antigamente, tinham 2 grandes troncos, os Macro-G e os Tupi-Guarani. Mas os Cariris do Nordeste, os Funiô, são línguas que não têm similaridade nem com o tronco Tupi-Guarani, nem com o tronco Macro-G. Então, eles hoje em dia já se aceita outros troncos, os 2 grandes troncos, os Tupi-Guaranis e os Macro-G, e uma série de povos que não pertencem a esses troncos, o que demonstra que a ocupação das Américas não foi de um povo só, porque são línguas que têm a sua formação totalmente diferentes. Então, o que se hoje chega à conclusão é que as Américas foram sendo povoadas em diversos momentos por povos distintos, entre eles povos que habitavam a Ásia, que é uma das discussões, povos que habitavam a América do Norte e foram migrando para o Sul, segunda migração, e terceira migração, chegaram diretamente da África. Então, hoje se discute muito sobre isso na antropologia e na arqueologia, que a formação dos povos americanos são de 3 formações: os asiáticos, os africanos e os próprios povos que se localizaram na América do Norte vieram em migração para a América do Sul. E encontraram aqui outros povos que foram se conhecendo. Por isso tem uma região no Panamá, na Guatemala, em Honduras, na América Central, aonde você tem cultura muito próxima da América do Norte e cultura muito próxima da América do Sul, porque houve esse encontro lá. Então é muito interessante, tá bom? Mas eu não sei se expliquei, Beto, mas eu tenho muito pouco conhecimento sobre isso. A Ana perguntando assim: em relação à energia dos caboclos, os ligados aos pais de cabeça tendem a ser mais intensa? Olha, para nós, pai de cabeça é que eu sou filho de Oxóssi. Então, meu pai de cabeça ou minha mãe de cabeça tem que ser um caboclo ou uma cabocla que servem a Oxóssi. Então, no meu caso, é o caboclo mata a virgem. O pai Adilson, ele é um filho de Xangô. Então, o pai ou a mãe de cabeça dele, ou seja, o caboclo ou a cabocla que vão responder a Xangô, tem que ser de Xangô. Então, no caso dele, é o caboclo 7 pedreiras. Para dar um exemplo, tá? Então, pensando nisso, a pergunta da Ana é: os caboclos ligados ao pai de cabeça tendem a ser mais intensa? De jeito nenhum. Por que não? Porque sequer eles vão se apresentar, Ana. De 1986 a 2005, em toda a minha trajetória de médium, mesmo que eu tenha saído da Umbanda, depois Espiritismo, depois regressado, eu nunca senti vibração de Oxóssi. Cantava para Oxóssi e cantar um samba, eu gostava, adorava a música como eu adoro até hoje, mas não sentia energia nenhuma. A única entidade de caboclo que chegava em mim era o caboclo ventania. Então cantava para Oxóssi, era caboclo ventania. Cantava para qualquer orixá, caboclo ventania. Então eu achava que sequer eu receberia um dia caboclo de Oxóssi. No tempo em que eu decido ser pai de santo, aí o seu Mata Virgem se apresenta e aí ele fala: eu sou o seu pai de cabeça, e outros 500. Então, muitas vezes, o pai ou a mãe de cabeça sequer se apresenta durante toda a nossa trajetória mediúnica. Então, não dá para dizer isso. O Eduardo dizendo assim: gostaria de saber, saindo um pouco do tema, sobre pontos riscados, simbologia, de onde vem, o que é importante em um ponto riscado
e como isso funciona, dentro do desenvolvimento mediúnico, no que diz respeito ao entendimento do médium sobre o que está sendo feito e o que está sendo evocado. Então, Eduardo, primeiro assim, nós vamos, ao longo dos nossos estudos sistematizados de Umbanda, vamos falar sobre os fundamentos da Umbanda, entre eles o ponto riscado, o ponto cantado, as guias, patuás, pano de cabeça. Nós vamos falar ao longo das nossas conversas, né, quando isso for possível. Eu vou tentar adiantar, porque é um assunto que demandaria um pouco mais de tempo, só para não ficar sem. Os pontos riscados, né, que são aqueles traçados, por exemplo, esse símbolo da nossa casa, né, é um ponto riscado feito pelo seu Mata Virgem e pelo Pai Tobias de Guiné. Tem 2 flechas, um cruzeiro, uma estrela de 5 pontas. Cada um deles tem um significado? Tem um significado. A maioria de forma oculta ou esotérica. Por quê? Porque se você pressupõe que você já vai saber, eu vou riscar uma flecha, vai representar Oxóssi, por exemplo, você vai interferir diretamente no ponto riscado. A Umbanda esotérica, a Umbanda iniciática em geral, e algumas Umbandas derivadas da Umbanda esotérica, elas entendem que a entidade não risca ponto. Quem risca ponto é o médium. Então o médium, através dos estudos dos símbolos e dos grifos mágicos, passados do Pai de Santo para o Filho de Santo e assim por diante, eles desenham, né, eles fazem o ponto riscado, fazem com chave, clave, etc. E então a entidade depois ela apenas firma aquele ponto. Em alguns outros, a Umbanda Sagrada e outras Umbandas, você também tem o ensino do ponto riscado como uma técnica de símbolos magísticos. Isso um pouco herdado dos alquimistas e das faculdades de Wicca da cultura europeia. Os pontos riscados na nossa tradição, na Umbanda de raiz, na Umbanda que nós apregoamos, não que seja melhor ou pior, simplesmente é diferente, né? Os pontos riscados são a manifestação através de signos geométricos de energias presentes na natureza. Então, a entidade tem que riscar o ponto, ou o médium tem que riscar o ponto. Qualquer um dos dois pode riscar. Mas cada um dos símbolos vai trazer portais de energia para acionar um orixá, ancestralidade, elementos da natureza e pontos de fuga de energia, em especial. E além disso, um ponto riscado é a assinatura da entidade. Então, ela é algo em que a médium, através da incorporação ao longo do tempo, ele vai desenhar, e aí a entidade chefe da casa, ou o pai de santo ou a mãe de santo, vão atestar que aquele nome, por exemplo, Caboclo Mata Virgem, e aquele ponto riscado, eles coincidem. Então a manifestação está sendo apropriada. Então assim, existe algo, a flecha é o Oxóssi? Não é. Você vai ter flecha em Ogum, vai ter flecha em Xangô, vai ter flecha em um monte de lugar. Então, atrelar um símbolo a uma determinada situação, em alguns casos até pode ser, mas na maioria dos casos não. É o conjunto da obra que resulta nisso. E isso é uma transmissão que é feita através da tradição, né? Então, é uma das poucas coisas, né? Nós temos algumas poucas coisas que um pai tem que transmitir ao filho, e só transmite ao filho iniciado. Então, os pontos riscados, né, o significado de parte dele, como identificar o ponto é um deles, o que vai os assentamentos e como fazer os assentamentos, seus conjuros, etc. E algumas outras coisas que não vem ao caso, mas que são transmitidas apenas para aquele que será iniciado, consagrado como Pai de Santo. Não sei se respondi a contento, Eduardo. Qualquer coisa grita aí, por favor. Camila, pai, os caboclos de cada orixá trazem como característica referente ao orixá que responde do orixá algum trabalho específico para trabalhar nos médios e consulentes? A Camila está perguntando assim, por exemplo, um caboclo de Xangô, ele vai trabalhar com a questão da harmonia, da justiça, etc. O caboclo de Ogum vai trabalhar com força, determinação, com vencer guerra? O caboclo de Oxum vai ser acolhedor? Não. Os caboclos são seres como nós, só que evoluídos, a única diferença, né? Então a Camila, ela só a característica dela só é do orixá dela, por exemplo, é só de Oxóssi? Ou a Camila tem Iemanjá, tem Oxum, tem Ansan, tem Nanamburuquê, tem Omolu, tem tudo junto dela. Então o caboclo, mesmo que ele venha travestido
em nome do orixá Oxóssi, por exemplo, no caso do seu Mata Virgem, ele não é só Oxóssi, ele é Oxóssi, ele é Manjá, Yansan. Tanto é que, por exemplo, né, Camila, vamos pensar assim, seu juramento ele fez em cima da cachoeira, foi ouvido por Xangô que lhe deu 7 pedreiras. Então, só para a gente pegar um ponto desse caboclo, então ele é filho de Xangô, seus 7 pedreiras, né? Seu juramento ele fez em cima da cachoeira, foi ouvido por Xangô que lhe deu. Mas aonde ele fez o juramento? Em cima da cachoeira. Cachoeira é de quem? De Oxum. Então, imediatamente, a gente já de cara, ele está dizendo assim, ó, eu sou filho de Xangô, mas eu já venho com a energia de Oxum, né? Por detrás daquela serra tem uma linda cachoeira. Por detrás daquela serra tem uma linda cachoeira, é de meu pai Xangô, é de Xangô 7 pedreiras. Lembra que eu falei que antigamente o nome do caboclo vinha com o nome do orixá junto? Ó? É de meu pai Xangô, é de Xangô 7 pedreiras. E mais uma vez aparece a cachoeira, né? Então o caboclo e a cabocla, mesmo que eles estejam representando um orixá na terra, eles trazem consigo a energia de todos os orixás, porque nós somos filhos de Deus. E ao sermos filhos de Deus, nós carregamos todos os seus mistérios. Isso inclui todos os orixás. Então, mesmo um caboclo de Ogum, por exemplo, que eles são muito específicos, eles vão tratar de qualquer assunto, vão falar de qualquer energia, porque esse caboclo de Ogum pode acessar Iemanjá, pode acessar Oxum, pode acessar Yansan, Omolu e assim por diante. Então, ele vai ter uma característica arquétipa de Ogum, mas ele pode trabalhar com qualquer energia. Entendeu, Camila, filha? Me tira uma dúvida. Há 9 anos atrás eu conversava com uma senhora que recebia Padinha. Padinha? Tá. E os demais guias, ela sempre me dizia que eu sou tua minha moça, pode ser a mesma dela hoje. Ela já é falecida. Luzia, não consegui entender direito. Luzia, eu imagino que seja Padilha, isso? E os demais guias, ela sempre me dizia que tinha uma moça que ela pode ser minha hoje. Se eu entendi a tua pergunta, existe o que eles chamam de transmissão do axé e que a gente às vezes pode herdar parte dos guias de uma pessoa que nos iniciou. Isso pode acontecer, né? Entretanto, é uma exceção. Em geral, na sua grande esmagadora maioria, os guias que nós servimos, eles já se compactuaram conosco antes do nosso encarne. Então eles acompanham a gente desde o berço até o nosso desencarne. Não sei se te expliquei, por favor, me perdoe. Pai, os curumins estão mais atrelados à energia dos caboclos ou das crianças? Os curumins são crianças, filha, são crianças de Oxóssi, né? Então você tem, assim, o que a Tati está falando, nós temos assim pontos de curumim. Curumim chega no terreiro, ele chega para trabalhar, vem pulando, soltando e vai cantando. A energia dos curumins, ou seja, das crianças, filhas de indígenas, a gente, por razões diversas, nós quase construímos um povo com eles, mas eles são crianças, né? Eles são crianças. Trabalham para Oxóssi nas crianças. A Muriel. Mucuyu para Caetano, Axé, Mucuyuzami, muita luz para você. Gostaria de falar sobre as caboclas femininas e por que não vem na linha dos orixás femininos, como Oxum. Por que não vem? Não, Muriel, não sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu vou te dizer assim, vem, eu sirvo a cabocla Iritama. É uma cabocla maravilhosa, como todas as caboclas o são, né? Mas da qual eu aprendo com ela de forma maravilhosa, incessante, né? Nanã, nanã, nanã vem nos abençoar. Nanã, nanã, nanã vem nos abençoar. Vem cabocla Yuritama, vem. E aí vai continuando. Essa é uma cabocla, filha de Nanã, da energia de Nanamburuquê, que vem. A cabocla da mãe Liz de Iemanjá é a cabocla Jandiara. E ela vem como cabocla, é a dona da casa, é mãe de cabeça da mãe Liz. A cabocla Estrela da Manhã, da mãe Vive de Oxum, né, dirigente do terreiro de Umbanda das Matas, filha de Oxum, é a cabocla Estrela da Manhã, né, que é uma cabocla que vem na irradiação de Oxum e é uma cabocla, literalmente uma cabocla. Algumas casas, Muriel,
por uma tradição patriarcal, elas acabam confundindo os nossos ranços, né, machistas, sexistas e etc., com a relação dos orixás. Caboclo e cabocla não tem diferença. Você vai ter tradições patriarcais, tradições matriarcais, dentro de várias tribos brasileiras, né? Você vai ter as duas tradições correndo soltas, né? Vão correr soltas aí. Mas de qualquer forma, o papel da cabocla é o papel do caboclo, não faz diferença nenhuma. Eu poderia ter uma cabocla, por exemplo, se eu fosse filho da cabocla Jurema, que é uma cabocla tipicamente de Oxóssi, ela seria a dona da minha casa, né? Então, não sei se te respondi, mas eu penso assim, nós precisamos compreender que as energias femininas, na presença das pretas velhas, das caboclas, das pombagiras, das crianças, das baianas, das boiadeiras, das marinheiras, são extremamente importantes e sem elas não haveria axé, né? Só pode acessar e plantar axé uma energia feminina. Então é muito importante a gente entender isso. Então, como eu te falei, tem dois casos, né? Eu lembro de uma cabocla, só não estou tentando me lembrar o nome dela, se era Sete Raios, eu acho que Sete Raios, que é de uma mãe de santo de Yansan. E ela é dona de. Acho que é a mãe Kelly. Ela é dirigente de uma gira, né? E a cabocla Sete Raios, que é uma cabocla de Yansan. Não sei se expliquei, filha, por favor, Muriel, se puder. A Luzia, sim, a moça era Padilha e ela sempre me falava que eu sou tua. Então, muitas vezes, Luzia, algumas entidades, eles nos adotam. Eu vou ser sua, eu vou ser minha, alguma coisa assim. Essa adoção eu vou te proteger, eu vou estar te acompanhando. Talvez tenha mais esse significado, não sei se é o caso, do que o fato de a gente servir a ela, tá? Então, assim, eu tive a dádiva de, quando eu entrei na Umbanda, lá em 1986, um preto velho me aceitar como afilhado. Né? E ele, desde então, me abençoa meus dias, né? E eu não sirvo a ele. Né? E ele é um que me abençoa muito, graças a Deus. O pessoal está dizendo a Yuritama, a energia linda que vem quando ela vem, graças a Deus, saudade, né? Eu também. A cabocla Yuritama é uma cabocla brejeira, como eu diria, ela vem da terra, né? A mãe Fátima, eu sirvo a cabocla Jupiara, vem na irradiação do Oxum. Então a mãe Fátima, que é uma mãe de santo de Oxum, está trazendo aí, Muriel, a ideia de que ela é uma filha de uma cabocla Jupiara. Eu entendo que algumas casas elas acabam falando que tem que ser caboclo, mas isso é por tradição material e não espiritual, né? Infelizmente, uma tradição material. E isso para mim é uma coisa absolutamente incontestável, né? Pode ser um caboclo de Iemanjá? Claro, meu pai de santo é um caboclo de Iemanjá, mas isso não quer dizer que tenha que ser. Oxóssi tem que ser caboclo? Não. Ogum tem que ser caboclo? Não. A gente tem uma testemunha, né? A gente fez um trabalho de mata, Muriel, e a gente chamou só cabocla de Ogum. Foi uma coisa maravilhosa. Vieram mulheres guerreiras, assim, de axé profundo. Foi lindo demais, né? Quem teve a oportunidade de estar naquele dia, foi maravilhoso, né? Uma energia pungente ali, portentosa, né? Das caboclas de Oxum. E poderia ser cabocla de Xangô e aí assim por diante. Então, o fato do orixá ser Iabá ou orixá masculino não faz diferença. Você pode ter caboclo ou caboclo, tá bom? E é interessante, assim, se a gente perceber que a gente tem assim, Curimbembê, Curimbembá, 7 flechas é um grande orixá, Curimbembê, Curimbembá, 7 flechas é um grande orixá, com 7 dias de nascido, a Jurema o encontrou, deitado na folha seca, o caboclinho ela criou. Então veja que quando ele fala assim, ó, Curimbembê, né, no sentido de curimbar, de fazer o axé acontecer, nasceu seus 7 flechas, que é um grande orixá africano, certo? Orixá africano. Com 7 dias de nascido, a Jurema o encontrou, ou seja, ele estava deitado na folha seca, o negro, o filho do orixá. Só que ele veio para o Brasil, ele estava perdido. O que eu faço nessa terra desconhecida, meu Deus do céu? A Jurema o encontrou, deitado na folha seca, o caboclinho ela criou. Ou seja, graças ao encontro do orixá com a mãe de todas as nossas forças, que é a Jurema, se construiu a Umbanda. Curimbembê, Curimbembá, axé, né? Lindo, né? Eu acho muito bonito isso.
Eu sou apaixonado mesmo, eu sou encantado, eu sou entusiasmado demais com essa Umbanda que nos quebra os padrões, que nos faz nos desconstruir dos nossos ranços, dos nossos preconceitos, do nosso eurocentrismo, do nosso egocentrismo. E os caboclos são maravilhosos para quebrar isso de forma muito axé, de muito axé. A Muriel respondeu: fico feliz que trabalhe assim. Aonde eu frequentava não podiam vir. Nossa, eu não sabia, filha, sinto muito. Apenas vibração das orixás, as encantadas. Não, por favor, meu Deus, não. E eu sempre senti que era uma cabocla. Olha só que coisa. Quando nós cantamos para Iemanjá, Muriel, na nossa casa, por exemplo, vamos cantar para Iemanjá, você vai ter a manifestação, né, da vibração, que é o trânsito do orixá, ou vem uma cabocla e um caboclo. Pode vir a qualquer uma dessas situações. Reinaldo, pai agora começou a cobrança do meu caboclo, ele quer a casa dele. Começa por aí, meu filho, começa por aí mesmo. Quem quer oca, a gente tem que trabalhar, né? Sempre aceitar um iniciador, é importante aceitar um iniciador, né? Nós precisamos construir em nós a ideia de que nós precisamos de um mestre. Jesus teve mestre, Buda teve mestre, então é importante a gente ter um mestre, não no sentido de que um superior ao outro, mas que inicie a gente no caminho do axé, é fundamental. A Tati, pai, tem um caboclo do gênero que não tem gênero? Essa é uma questão, gente, muito importante, né? Porque a gente sempre fala masculino e feminino. E masculino e feminino é uma coisa muito pequena diante da diversidade da humanidade. Só para a gente ter uma ideia, que não é uma coisa do povo moderno, entre aspas, né? Algumas tribos norte-americanas reconheciam 16 gêneros. Vocês escutaram o que eu falei? 16 gêneros. Se você perguntar para uma pessoa hoje, vai falar que conhece 2 gêneros. Os índios norte-americanos, de 2, 3 tribos, 16 gêneros. Alguns povos brasileiros se tem 4 gêneros, 3 gêneros, e aí poderia ter outros gêneros. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar existe mais gêneros do que a nossa cultura ocidental, eurocêntrica, tenta nos impor, primeiro. Segundo, um espírito, ele não é atrelado à questão sexual. Então, o fato dele parecer, vir com o nome cabocla ou vir com o nome caboclo, isso de verdade é irrelevante. Né? Por isso a gente não pode ter hierarquia entre a cabocla fulana e o caboclo ciclano, porque isso é de toda sorte uma besteira nossa, né? O nosso erro, o nosso sexismo, o nosso machismo impregnado ainda. Porque que sexo tem um anjo? Que sexo tem? Ah, pai, mas Oxóssi é masculino. Ah, é? Tem certeza absoluta? Então você não tem que parar para pensar, porque Oxóssi é, na verdade, Otim. Otim é feminino. E aí? Ocô é masculino e feminino. Ah, pai, não, Existe Oxóssi, meu filho, de todos os gêneros. Ah, mas então vamos pensar em Omolu. Sim, Omolu era uma deidade feminina nos povos que estavam a oeste de Queto. E aí na migração dos povos Fon com os povos Yorubás, eles foram absorvidos e se transformam em masculino. Oxalá, é a mesma coisa. Obatalá e Orumilá é feminino, Obatalá é masculino. Em alguns lugares Obatalá é feminino ainda por cima. Ou seja, é uma questão que nós tentamos adaptar à espiritualidade, que está além dos rótulos, muito além dessa divisão binária de gênero, para um mundo diferente. Então isso pode acontecer com caboclos? Claro, né? Claro que pode. O fato dele falar assim, eu sou o caboclo fulano de tal, eu vou dar um exemplo, caboclo da areia. O caboclo da areia, quando se manifesta, é o caboclo que eu sirvo nas forças de Oxum, eu juro por Deus que eu não sei identificar se ele é masculino ou feminino do ponto de vista da sexualidade. Eu não sei. Sempre eu pensei que era uma caboclo. Quando ele deu o nome caboclo da areia, eu fiquei pasmo, porque eu nunca imaginei que ele seria do gênero masculino. E ele é? Não sei dizer. Essa é uma discussão que a gente tem que aprofundar, porque para ela acontecer, eu tenho que me desconstruir, primeiro, como essa relação binária que ainda me persegue. Não é verdade? Se Oxóssi, que é Oxóssi, Ossanha, masculino ou feminino? Hein, mãe Fátima? Você vai ter algum povo do candomblé que fala que é masculino, um povo vai dizer que é feminino. Um povo vai dizer que é hermafrodita, Oxumaré, Logunedé. Essa discussão vai longe, não vai? Por isso a gente tem que primeiro pensar assim, a sexualidade biológica, aparente, que já também é um grande erro, ela não pode ser atrelada
a espiritualidade que ela transcende isso de forma múltipla, né? E a gente tem que entender isso, com certeza absoluta. A Rafa está perguntando assim, então por que eles se apresentam diferenciando gênero? Então, filho, eu acho que além de por ser convenção, é porque a gente não tem uma outra expressão, né? As expressões não de gênero na língua portuguesa ela é uma invenção moderna. Se nós observarmos, né, você usar caboclo, por exemplo, seria forçar algo que está na língua portuguesa criada agora. Né? A gente tem que transcender essa divisão e não tentar imputar às entidades as nossas formações. E isso é muito complexo. Por exemplo, a gente vai falar assim, qual é a orientação sexual da entidade? Isso não caberia. Né? Isso cabe a nós, que somos seres encarnados e que estamos atrelados ainda às relações de gênero e de sexualidade. Porque o espírito, quando chega neste patamar, ele abriu mão dessas questões, então ele se transcende a isso. Não sei se expliquei, é bem difícil de explicar isso. A Giane, Mucunho, gostaria de saber a sua opinião sobre anjo da guarda. Seria outro espírito, uma forma de anjo? Vou tentar falar, Giane, só um minutinho, já vejo. Pai, ouvindo esse ponto que o senhor cantou, o caboclinho ela criou, tem alguma ligação com o que foi citado anteriormente por um irmão, a fusão do médium com o espírito indígena? Eu achei legal o que o Cláudio falou, filha, achei legal. Mas eu ainda assim tendo a falar hoje, Daphne, pelas coisas que eu estou sentindo, que caboclo era no sentido de ser indígena, né? De ser indígena, por isso mesmo. Pai, os xamãs da Umbanda estão na linha do Oriente? Depende o xamã, Cleusa, é uma denominação para os saberes ancestrais de cura ou de magia dos povos indígenas. Então o xamã pode ser um xamã Sioux, um xamã pode ser um xamã Tupinambá, um xamã e assim por diante, né? Então os xamãs podem estar no linha de caboclo, sem dúvida nenhuma. Pode estar no linha do Oriente? Pode estar no linha do Oriente também. Porque o xamã é o curandeiro, né? Então o curandeiro ele vai estar no povo do Oriente, mas ele pode ser um caboclo, ele pode ser um indígena, então ele também estaria na linha de caboclos e caboclas. Na linha não, né? No povo, né? No povo caboclo, no povo do Oriente ou no povo caboclo, tá bom? Mãe Fátima, em algumas casas de candomblé, não a que faz parte, já vi torés de caboclo onde tem caboclo de pena e caboclo de couro. Então, isso que a Mãe Fátima fala, esses torés, né, que são engiras, que são o momento da chegada dos eguns, quando fala caboclo de pena, são os indígenas propriamente ditos, né? Os povos originais da terra, os guaranis, imbiás, Yandeva e assim por diante. E os caboclos de couro é o que nós na Umbanda chamamos de boiadeiros e boiadeiras. O pai Joãozinho da Golmeia, Mãe Fátima, que é um dos que popularizaram os candomblés no Sudeste, teve uma importância muito grande na popularização dos candomblés e trouxe o candomblé para a grande mídia. O pai Joãozinho da Golmeia ele tem pontos maravilhosos dos caboclos de couro, né? E ele fazia os torés com caboclos e caboclas e chamava, né? É um ponto que a gente sempre canta nas nossas casas: pedrinha miudinha, pedrinha de Aruanda, lajedo tão grande de Aruanda, auê, auê. É um ponto que ele cantava e sempre que ele começava os pontos ele falava: jeito marrombacheto caboclo, jeito marrombacheto caboclo. Ele falava 5, 6 vezes esse jeito dele, né? Então, para quem quiser procurar a gravação do Pai João da Golmeia, é muito interessante. Então, caboclo ele chama jeito marrombacheto caboclo, jeito marrombacheto caboclo. E daí na Umbanda, a expressão cheto marrombacheto ou jetruá ficou ligada aos boiadeiros. E para o Pai Joãozinho da Golmeia é ligado a qualquer tipo de caboclo, seja de pena, ou seja, os indígenas, ou de couro, que seriam os boiadeiros e boiadeiras. A Gene pergunta do anjo da guarda. O anjo da guarda, ela tem para nós uma compreensão que é a ligação entre nós e o orixá. Então, quando a gente fala em anjo da guarda, seria como se fosse uma alma gêmea, que na minha criação, quando eu fui concebido por Deus, ele criou um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, e esse irmão gêmeo, irmã gêmea, né, ele está ligado ao orixá Oxóssi, no meu caso, para que eu nunca me desgarre de Deus. Então o anjo da guarda me acompanha em todas as encarnações, em toda a minha vida espiritual. Então ele é o sabedor da minha existência mais do que eu mesmo, porque eu, através das sucessivas reencarnações,
vou trabalhando, né, com a ideia do esquecimento. Então eu preciso, por exemplo, apagar minha memória. Mas quem é que é a minha memória perante Deus? O anjo da guarda. Por isso o anjo da guarda é o protetor da nossa alma, da nossa essência espiritual. Então quando a gente acende uma vela para o anjo da guarda, a gente está acendendo uma vela no fundo para aquele que Deus criou para nos acompanhar durante toda a nossa existência. Olha que coisa incrível, de perfeição. Então tem lá um ser em Oxóssi que nasceu comigo e nós só vamos chegar em Deus juntos. E ele está lá com a memória de todos os meus erros, coitadinho, deve ter um livro tão grande de erros e vícios, e ele não fala assim, não faz isso, e fica me guiando, o meu espírito não me desgarrar do caminho de Deus. É assim que eu penso. Então não é um espírito propriamente dito que teve reencarnação, um espírito, né, como o espiritismo diz, o bom mentor, que é um espírito de pouca evolução maior que eu, não. Ele é um ser diferente da minha personalidade, porque ele não é consciencial, ou seja, ele não está atrelado ao livre-arbítrio e não está atrelado aos erros e vícios, e sim ele é um ser criado para registrar toda a minha trajetória perante Deus. A Dani, o anjo da guarda obrigatoriamente seria do orixá que somos, obrigatoriamente, sem dúvida nenhuma. Jeane, obrigado, pai, é como eu imaginava, mas existem várias teorias. Sim, existem várias. Essa foi após muita discussão, Jeane, muita discussão com as entidades, não tem literatura sobre isso, é bem complexo, e alguns experimentos que a gente fez para testar isso foi o que eu consegui encontrar, tá bom? Paola, pai, nos dias de gira precisamos acender vela do anjo, mas às vezes não conseguia acender, e quando não conseguia acender sentia que estava fazendo algo errado, me sentia ruim, mas quando chegava na nossa casa a emoção tomava e tudo passava. Por que a gente acende, Paola, nos nossos trabalhos, né? Nós temos nossos trabalhos da guarda para que assim, pai, eu não quero me desgarrar de vós. Deus, Zambiapungo, Olorum, Olodumare, não quero me perder do teu caminho. Que aquele que criou comigo não me deixe me desgarrar do caminho da verdade. Gente, então eu vou pedir a bênção a você, vou pedir encarecidamente, de fundo do meu coração, que ao finalizar a live, você dê um minuto, reze por mim, né? A gente fica pensando, reze por mim, para que eu não me desgarre do caminho da luz, que eu encontre o caminho da luz, que da minha boca, da minha mente possam sair não os preconceitos e os erros dos meus vícios, da minha educação, mas que eu busque sempre trazer a vontade de Deus e dos orixás. Não é fácil, né? É meio solitário, a gente está aqui, ainda bem que vocês comentam, senão eu ficaria muito triste. Então eu gostaria muito, se você puder, falar assim, Deus, ajuda o Pai Caetano a falar em teu nome e que da boca dele saiam suas palavras, que a mente dele se aquiete para que o Senhor possa dizer. É um pedido humilde de verdade do meu coração, se você puder fazer. Eu agradeço muito. Aos pais de santo e às mães de santo eu peço a bênção e que Deus e os orixás possam sempre abençoar. E a todos vocês, a todas vocês, que as águas do nosso planeta estejam a vibrar em nossos corações, para que sejamos tão moles, capazes de amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Axé. Só seremos se juntos formos. Ninguém conseguirá vencer sozinho, somente juntos. No alto da cachoeira tem um banquinho do lado de lá, uma gruta do lado de lá. Oi, tem um banquinho de ouro, mamãe, aonde Oxum vai se assentar.